O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs que estão aqui na paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, Sagrado Mercês, e você que está em casa também nos acompanha neste momento. Nós já nessa semana escutávamos o apóstolo São Paulo falar sobre algumas realidades básicas da nossa fé. Nesses dias, ele tem falado sobre a ressurreição. Meus irmãos, a ressurreição, de fato, é a base da nossa fé. Por que nós participamos da Santa Missa? Porque acreditamos na ressurreição. Por que a gente batiza? Teve um batizado agora há pouco, por causa da nossa fé na ressurreição. Porque nós continuamos e lutamos por uma vida santa, porque nós cremos na ressurreição. Nós não vamos ficar aqui para sempre, não é? Está pensando que vai ficar aqui para sempre? Não vai ficar, não. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos, e a nossa morada é o céu. Cada vez que a gente celebra a Eucaristia, é para nós nos lembrarmos disso, que a gente esquece, né? Nós nos apegamos às coisas deste mundo, desta terra, às comidas, aos prazeres desta vida, a aguinha com coco, não é? A água gelada, o refrigerante, aquela comida, isso e aquilo, aquela pessoa, e nós nos esquecemos que o nosso destino, o nosso lugar é o céu, é para lá que nós vamos, é para lá que nós caminhamos, ou que nós devemos caminhar pelo menos. Então, esta liturgia é também para refrescar a nossa memória nesse sentido. Nós não estamos aqui por acaso, mas estamos fazendo uma caminhada para o céu. E São Paulo, ele recorda isso então a respeito da ressurreição, da vida eterna. É base da nossa fé a ressurreição, crer na vida eterna. A gente não vai morrer e voltar aqui nesse mundo aqui não, viu, minha gente? Se você está pensando isso, pode tirar, como diz o ditado popular, o cavalinho da chuva, não é? É só esta vida que nós temos. E vamos caprichar então nesta vida,
viver santamente, para que a gente possa depois estar no céu. E lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá ressentimento, não haverá nada de ruim que infelizmente nós temos aqui. E é claro, vamos trabalhar o nosso coração para arrancar esses ressentimentos, esses sentimentos ruins, para que a gente tenha um coração bom, sadio, santo. E um coração sadio, um coração santo, a gente vai poder ajudar outras pessoas. Mas a nossa fé é de ressurreição. E São Paulo, ele usa aqui também essa imagem da semente, não é? Porque a semente, minha gente, ela explicita também a nossa fé na ressurreição. Quem é que já plantou um feijãozinho aí? Eu já plantei pelo menos um feijão, não é? Tem gente que plantou mais outras coisas aí. E olha só como a imagem da semente, ela é associada ao Cristo que morreu e ressuscitou. Jesus não foi colocado lá no sepulcro? Morreu. Mas ele ressuscitou. O que nós fazemos com as sementes? Nós enterramos e elas brotam, elas vivem, não é assim? A imagem que São Paulo trouxe a respeito da semente, a imagem da ressurreição, a imagem da vida é aplicada, sim, a nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. E é sempre bom a gente pensar nisso, porque nós passamos por dificuldades aqui nesse mundo, não é? Passamos por tristezas aqui neste mundo. E o nosso consolo é exatamente esse que eu mencionei. Tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Na glória de Deus, não haverá choro, não haverá dor, haverá só alegria. E já que eu falei de comida, não é? A imagem também que é apresentada na Sagrada Escritura é que lá no céu haverá um grande banquete. Um grande banquete. Do que você gosta aqui? Gosta do arrozinho com feijão? Eu gosto. Arrozinho com feijão, com ovo, com bifinho, acebolado. Que delícia. Gosta da galinhada? Daqui a pouco tem galinhada. Daqui a pouquinho. Dá até água na boca, né, minha gente? Lá no céu, a promessa de Deus é que nós teremos um grande banquete. Um grande banquete. E o bom é que lá a gente não engorda, né? Lá não precisa ficar preocupado com gordura, de fazer exercício físico. Lá todo mundo vai ser fitness, né? Lá todo mundo vai ser magrinho, né? Mas vai participar do grande banquete da eternidade. Nós estamos a caminho, minha gente, de participar deste banquete. Mas para chegar lá, olha, a gente vai ter que malhar bastante aqui ainda, né? Vamos precisar ainda nos alimentar do arroz com feijão, mas vamos precisar nos alimentar da palavra de Deus. Estamos no mês da palavra. E Jesus contou esta parábola do semeador, que saiu a semear e jogou essa semente em vários terrenos. E é sempre bom a gente recordar esses terrenos e também fazer uma avaliação. Que tipo de terreno eu estou sendo? Estou sendo um terreno bom? Um terreno que estou aí à beira do caminho? Sou um terreno pedregoso? Sou um terreno onde tem muitos espinhos? Nosso Senhor contou esta parábola, e Ele contou ali em parábolas, né? Ele contou isso em parábolas, também para ajudar o povo de Deus a crescer. Jesus não apresentava as parábolas, porque Ele não queria que o povo soubesse o que Ele estava dizendo. Mas Jesus queria instigar o povo a buscar mais, a buscá-lo mais. São João Crisóstomo, ele explica isso, ele diz assim: Jesus pronunciou estas palavras com a intenção de atrair a si os seus ouvintes e de os estimular, assegurando que, se o procurassem, ele iria curá-los. Por que Jesus explicava em parábolas? Por que nós gostamos, né? Normalmente gostamos aí de alguns enigmas, não é? Para que a gente fique ali instigado, não é? Tem algumas crianças que sabem várias piadas, né? E sabem vários enigmas também, né? E começa a contar para a gente. Aquilo instiga a gente. Não, deixa eu pensar um pouquinho. Não responde agora não. Não é assim? Jesus estava usando deste recurso.
Ele queria estimular o povo de Deus a buscar mais. E não foi assim que aconteceu com a gente? Não foi assim que aconteceu conosco? Nosso Senhor nos provocou e a gente de repente começou a procurar mais a palavra, a ler mais a palavra, a buscar mais as coisas de Deus. Meus irmãos, nosso Senhor quer fazer isso conosco ainda. Você que já caminha há muito tempo, você que está chegando agora, se interesse cada vez mais pela palavra de Deus, pela palavra de vida, pela palavra que é capaz de te ressuscitar, de te dar ânimo, de te dar coragem. Assim é a palavra de Deus, que nesse tempo, neste mês, nós estamos ouvindo ainda mais, mas depois continuemos a ouvir também a palavra de Deus. Nosso Senhor contava as parábolas e Ele contou esta parábola do semeador que saiu a semear. E aí Ele explicou, a semente é a palavra. E os tipos de terreno? Talvez você se identifique com um, com o outro ou com todos. Não é? Jesus explicou, à beira do caminho. Quantas vezes nós recebemos a palavra, mas vem o diabo e rouba a palavra. Estejamos atentos, meus irmãos. À beira do caminho não funciona. Não tem que estar à beira a palavra, tem que estar no coração, no centro. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Será que a palavra de Deus tem um destaque lá na nossa casa, lá no nosso quarto? Ela fica visível lá para você lembrar dela? Para você lembrar que você tem que lê-la? Meus irmãos, nós precisamos ler a palavra, precisamos praticar a palavra, porque os tempos são exigentes, não são? Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa boca, nos nossos lábios, nas nossas atitudes, para poder ajudar os nossos irmãos. O diabo pode nos roubar a palavra. É o primeiro terreno aqui que Jesus fala. Depois Jesus fala sobre as pedras. A semente que caiu nas pedras não conseguiu penetrar, não tinha umidade, diz aqui, né, a explicação de Jesus. E a palavra até brotou, mas as preocupações, a tentação do mundo não permitiu com que aquela palavra brotasse e crescesse. Quantas vezes nós recebemos a palavra, mas não perseveramos? Vem a tentação. No Evangelho de Mateus, ele vai dizer de tribulação. Vem as tribulações, vem os momentos difíceis e a palavra não brota. Quantas vezes nós fomos esse terreno? Nos alegramos, mas depois passou um tempinho, veio a provação, veio a dificuldade, vem a tentação e nós fugimos. Estejamos atentos. Depois o outro terreno, os espinhos. E aqui o Senhor fala, o mundo, os prazeres que sufocam a palavra de Deus. Estejamos atentos, meus irmãos, para que esses espinhos não sufoquem a palavra que foi semeada no nosso coração. A palavra de Deus agora está sendo semeada através dessa Santa Missa, dessa liturgia. Agora é preciso que a gente cultive esta palavra no dia a dia. A Fazenda da Esperança, os focolares, não é? Eles costumam também ter como regra de vida e escrever, né, um trecho da Sagrada Escritura para tentar viver, principalmente a Fazenda da Esperança. Seria bom que a gente fizesse isso também. Tivesse um quadro lá na nossa casa, colocasse lá a palavra do dia. A palavra do dia é essa, que eu seja um bom terreno, que o meu coração seja um bom terreno para acolher a palavra de Deus e para viver a palavra de Deus. E eles buscam viver a palavra a cada dia. Claro, a igreja, a Canção Nova, né, o nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, ele muitas vezes, e ainda fala sobre isso, a palavra de cada dia, de ler a palavra de cada dia, o alimento do dia é a palavra. Sem palavra, sem café. Eita nós, muita gente ia ficar sem o café, não é? Ler a palavra primeiro, depois toma um cafezinho, depois come o pão, o cuscuz, a tapioca. Primeiro a palavra de Deus, meditar, ler, procurar viver esta palavra. Caiu entre os espinhos. E por último, a palavra que caiu no bom terreno. Aquele que acolheu a palavra, e olha só que interessante, é o versículo 15, com um coração bom, generoso,
conserva a palavra. É preciso ter um coração bom, um coração generoso, um coração aberto e que conserve a palavra de Deus e dá fruto na perseverança. Como é difícil perseverar, não é, minha gente? Mas nosso Senhor nos chama a perseverar. O padre escuta, graças a Deus, muita gente manda mensagem lá, nem sempre é possível responder. Mas um dos principais problemas que nós vivemos é esse. Muita gente testemunha isso. Padre, mas eu já falei. Padre, mas eu testemunho. Padre, mas a semente está lá semeada, meu irmão, minha irmã. Né? O problema é que se vive em casa, o marido, o filho ou a esposa. Mas parece que eles não assimilam, padre. Mas está sendo semeada. Quem sabe um dia o seu filho, a sua filha, vai ter esse terreno bom. Mas foi semeado, está lá, calma. Na perseverança, tenha calma, reze todo dia por ele, por ela. Na perseverança virão os frutos, mas é preciso perseverar. Meus irmãos, neste mês da palavra, e diante desta liturgia, vamos dar a nossa resposta ao Senhor. Na perseverança, Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Na perseverança, Senhor, eu quero estudar a Tua palavra. Na perseverança, Senhor, eu quero me dedicar mais à Tua palavra nesse tempo. Se nós dedicamos tempo a tantas coisas, não é? Quem é que é estudante aí? Levanta o braço aí. Quem é que já estudou? Você já estudou, não estudou uma vez, uma hora? Fez uma faculdade? Você não precisou dedicar tempo ali? Você não dedicou tempo para ser missionário também? Fez o caminho vocacional, tudo direitinho? Nós estamos sempre fazendo um caminho, não é, minha gente? Se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos também fazer um caminho de perseverança na palavra de Deus. O inimigo vai fazer com que a gente tenha preguiça. O inimigo vai fazer com que nós nos cansemos. Quantas vezes, né, o padre aqui pode testemunhar, né? Quantas vezes eu dormi em cima da palavra de Deus. Estava cansado. Não funciona muito à noite, não é? Então cedo é melhor, então vamos lá cedo. Acorda mais cedo. Tomou o banho, lavou o rosto, vai lá ler a palavra de Deus. Mas perseverança. Tem alguns estudos aí que dizem que se a gente faz algo contínuo por 21 dias, a gente consegue fazer o resto do ano. Vamos ser perseverantes, minha gente, na leitura da palavra. Vamos ser perseverantes na vivência da palavra de Deus. Nós queremos as graças de Deus, não queremos? Queremos. Mas nós obteremos as graças de Deus se nós perseverarmos na palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta liturgia, família Canção Nova, a abrirmos mais o nosso coração e a sermos este bom coração que a palavra de Deus é semeada. Nunca ouvimos tanto a palavra de Deus, não é verdade? Nesse tempo, principalmente pandemia, nunca ouvimos tanto a palavra de Deus. Mas quais são os frutos que nós estamos produzindo diante da palavra ouvida? Você está sendo mais paciente em casa? Então está dando fruto. Você está rezando mais? Então está dando fruto. Ih, padre, não estou fazendo nada disso. Então se reveja. Então peça perdão a Deus. Então recomece. Senhor, eu quero fazer de novo um compromisso contigo, com a tua palavra. Porque eu quero, porque nós queremos o céu, Senhor. E se no céu só entra aquele que vive a palavra, que pratica a palavra, então eu vou me emendar daqui para frente. Vou procurar viver então a tua palavra. Convido você a ficar de pé, a pôr a mão aí no seu coração. E a palavra de Deus aqui foi lida, proclamada, melhor dizendo, e agora ela foi explicada, a homilia. Faça o seu compromisso com Deus então, com o Senhor. Vai dizendo: Senhor, esta palavra que eu ouvi, ela não pode ficar à beira do caminho. Eu não quero, Senhor, que esta palavra fique à beira do caminho. Senhor, esta palavra que foi semeada, eu não quero que o meu coração, que o terreno do meu coração seja de pedras, que até se anima, mas que depois não tem raízes, não consegue penetrar. Senhor, não deixe que o inimigo, o diabo, roube
a palavra, a semente. Senhor, não permita que as tentações, que as tribulações me afastem da tua palavra. Senhor, não permitais que os espinhos da vida, que as preocupações, que os prazeres do mundo eliminem esta palavra que foi semeada, Senhor, no meu coração. E vai dizendo para o Senhor: Senhor, que o meu coração seja um bom terreno. Que meu coração seja Um bom terreno para acolher a tua palavra. Um bom terreno para acolher a tua Daqui para palavra, frente, Senhor, daqui para frente, eu quero me comprometer eu quero me comprometer a ser um homem da a palavra, ser um homem e uma mulher da palavra, Senhor. a ser um homem da palavra, A ser uma mulher da palavra, a ser Senhor. possuído pela tua A palavra, ser Senhor. possuída pela tua palavra, Senhor. Eu já investi a minha vida, Senhor, Eu já investi a minha vida em Senhor, tantas realidades neste em mundo, tantas realidades, Senhor. mas eu quero investir Eu quero investir daqui para frente na palavra. na tua Ajuda-me, palavra, Senhor, Ajuda-me, a Senhor, perseverar a perseverar no estudo, no estudo, na oração na oração e na e vivência na vivência, da Senhor, palavra, Senhor. da tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigado, Jesus.